para ouvir os eleitores. Agora, dentre inúmeras participações, 6 foram escolhidas para contemplar a pluralidade de opiniões e as diferentes demandas dos moradores aqui em Araraquara. Após a exibição da pergunta, será sorteado o nome do candidato ou candidata que responderá à questão. O tempo de resposta será de 2 minutos, tá bom? Então vamos lá, sortear primeiro na pergunta, né? Então vamos lá, porque o pessoal pediu que houvesse uma mudança, né? Porque na vez passada a gente, logicamente, sorteava a pessoa que iria assistir a pergunta para depois responder. Então agora nós invertemos em função do pedido dos candidatos aqui. Então nós vamos exibir a pergunta e depois então nós vamos sortear quem vai responder. Está combinado assim? Acho que sim, né? Então vamos lá à pergunta. Eu sou Paula Pereira, eu tenho 16 anos e vou voltar pela primeira vez, estou à procura de um emprego. E gostaria de saber, para o candidato que for eleito, quais são as oportunidades de emprego e de escolaridade para as pessoas, para os jovens de Araraquara. Perguntazinha simples, então vamos ver aqui quem é que vai ser sorteado a responder. Vamos ver? Enfiando a mão aqui na nossa urninha. Quem vai responder é você, João. Pode responder. Obrigado, Madalena. Você tem tempo de 2 minutos, né? Saudar a jovem que fez a pergunta. Primeiro que nós vamos criar o Conselho de Desenvolvimento Sustentável para que possa reunir, junto ao gabinete do prefeito, representantes das indústrias, do comércio, dos prestadores de serviço, das universidades, para discutirmos potencialidades da nossa cidade. Nós vamos estimular a economia criativa, que vem crescendo no Brasil hoje de forma fundamental e se tornando uma alternativa de emprego, inclusive, nesse período de crise. Nós vamos criar o Laboratório do Emprego, com a participação das universidades, coordenadas pelo meu candidato a vice-prefeito, professor Reis da Unesp, há mais de 30 anos, pessoa com larga experiência acadêmica e que junto comigo vai ter responsabilidade de pensar políticas, principalmente para o primeiro emprego. Fortalecer programas como o Ação Jovem, que é importante para garantir que os estudantes tenham acesso ao emprego, mas fundamentalmente torcer para o Brasil melhorar. Porque a economia do Brasil precisa retomar sua capacidade de crescimento depois que ela foi destruída pelo governo da presidente Dilma Rousseff, que teve o apoio fundamental do ex-ministro Adinho Silva. É importante a gente dizer aqui para a população de Araraquara que você não pode esquecer quem levou o Brasil para a situação que levou, e Araraquara paga um preço caro. Nós lembramos aqui, só hoje, foram 300 trabalhadores da IESA que deixaram de ter seu emprego para poder sustentar suas famílias, porque a empresa está quebrando, graças a essa política econômica. E na condição de prefeito, nós vamos trabalhar muito para restabelecer os empregos na cidade de Araraquara, incentivando os pequenos e médios empresários da cidade, estimulando com benefícios como, por exemplo, a diminuição gradativa do ISSQN, que aumentou em Araraquara, e no nosso governo vai diminuir, para que essas empresas, pequenos comércios, prestadores de serviço, possam gerar emprego para quem precisa, porque emprego é a ordem do dia, mas para isso precisa ter credibilidade e compromisso. Esse é o compromisso meu, é o compromisso da coligação, é tempo de um novo caminho. Muito bom, João. Então vamos lá agora a segunda pergunta do telespectador. Nossa produção já está rodando a pergunta. Eu gostaria que os candidatos prestassem atenção, porque nós vamos sortear quem vai responder. Vamos lá? Olá a todos do Mesão, meu nome é Bruno Souza da Silva, eu sou cientista político da Arcos e a minha pergunta é a seguinte. Em 2015, Araraquara teve apenas um percentual de 1,72%, de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, destinado a despesas com investimento. Em um contexto de forte recessão econômica e que os municípios perdem muito da sua capacidade orçamentária, eu gostaria de saber dos candidatos o seguinte, né? Qual vai ser a política que vocês vão priorizar no governo de vocês, considerando que é preciso fazer muito mais frente às demandas da população com muito menos? Vamos então sortear quem é que vai responder a pergunta do nosso telespectador. Vamos lá então, abrindo aqui o cartãozinho. Edinho Silva, você responde, Edinho. Primeiramente, Madalena, e quem nos assiste, eu quero dizer a você que você está vendo, né? Aqui tem um grupo político que governou Araraquara no último período, e os candidatos desse grupo político ficam fazendo tabelinha para me atingir, para me atacar, em vez de fazer pergunta direto a mim. Se querem debater comigo, façam a pergunta direto a mim, que essa é uma forma de mais coragem de se fazer o debate. Outra questão, eles ficam tentando o tempo todo jogar a sua opinião contra mim. Eu não sou indiciado, eu não sou processado em Lava Jato, eu não sou condenado.
Você pode fazer uma busca em todos os órgãos federais, essa é a pura verdade. O restante é uma tentativa de jogar você contra mim. Outra questão importante, eles ficam cobrando medidas de prefeito, que é o prefeito que tem que fazer, quando eu era ministro. Eu não era prefeito, eu era ministro da comunicação social. E é por isso que eu quero ser prefeito, para resolver os problemas que esse grupo político não teve competência para resolver. Inclusive Catanduva, que mencionaram aqui, a prefeitura é do PSDB e conseguiu o recurso, porque certamente o projeto era melhor do que o apresentado pela prefeitura de Araraquara. Eu vou dizer o seguinte, nós vamos recuperar a capacidade de investimento da prefeitura de Araraquara. Sabe como? Racionalizando os recursos. Isso não é promessa. Eu fui prefeito, eu governei 8 anos. Você sabe que eu fiz. Por exemplo, criaram 8 secretarias a mais na prefeitura de Araraquara. Inclusive, quem fala em cortes aqui, votou a favor da criação dessas secretarias. Aumentar o custeio da prefeitura. Dobrar o número de cargos comissionados ocupados. Nós vamos racionalizar os recursos públicos. Nós vamos fazer com que Araraquara recupere a sua capacidade de investimento, porque é preciso enfrentar hoje a grave situação de abandono do povo de Araraquara. Nossa população está abandonada. Isso não é promessa. Você sabe, eu fui prefeito e já fiz. Obrigado, Edinho. Está aí, então, a segunda pergunta e a segunda resposta. Vamos, então, voltar à nossa técnica, à nossa produção e vamos colocar no ar a terceira pergunta. Depois, então, vamos sortear quem é que vai responder. Nós estamos aqui com o Grande Jornal da Morada, apresentando um debate com os candidatos à sucessão municipal de Araraquara. E obrigado, viu? Estamos recebendo aqui informações sobre a nossa audiência aqui na cidade e em toda a região. E obrigado pela sua confiança em nosso trabalho. Vamos lá, então, a terceira pergunta. Vamos lá. Meu nome é Alexandre Valério, trabalho na área da segurança e moro no bairro do Chalmidei. Eu gostaria de saber do candidato que for eleito o que ele pode fazer na segurança pública lá do nosso bairro, Chalmidei. Muito interessante, hein? Segurança pública tem preocupado muito realmente no estado de São Paulo inteiro, né? Vamos ver aqui quem é que vai responder a essa pergunta. Quem vai responder a pergunta é o Boi, Aloysio Braz. Pois não, Boi? Obrigado pela pergunta. A meu plano de governo, a nossa proposta é, lógico, ampliar o número da Guarda Municipal. A Guarda ser 24 horas, uma Guarda comunitária, em cada região ter a base móvel da Guarda, parando em pontos específicos, tendo o seu telefone, tendo um contato direto com a população. Também atividade delegada, já implantada no município, onde é uma parceria, um convênio com o Estado, para a gente ampliar o policial, o PM, no seu horário de folga, trabalhar junto com a Prefeitura. A Prefeitura paga os vencimentos e o governo estadual dá toda a tranquilidade, a segurança para o PM, o combustível, a viatura, o armamento, para a gente intensificar, principalmente nos corredores comerciais, onde a população frequenta, usa e, logicamente, câmeras inteligentes nas entradas da cidade. Temos que cuidar do nosso quintal, da nossa casa. E aí, de forma, qualquer veículo que está sendo perseguido por roubo, por furto, se entrar em Araraquara, automaticamente vai ser detectado por essas câmeras inteligentes, onde a gente vai fazer uma união com o monitoramento da Guarda Municipal e com a PM. Essa forma que a gente vai agir. E agir também com as crianças, evitando que ela vá para a criminalidade, com a parte do esporte e cultura. Aproveitar e finalizar meu tempo, o ex-ministro Edinho, ele fala que vai investir e cortar. Lógico, se ele cortar o que ele fez com a gota de leite e fechou, ele vai sobrar investimento. Se ele deixar 2.000 crianças, deixar de fazer 7 creches que deixou de fazer, vai ter investimento também. Se ele gerar o que ele fez como ministro, 12 milhões de emprego e não assume a paternidade, vai sim diminuir o custo aqui em Araraquara. Então, é isso que eu quero falar com a população. Que fazer promessas vazias, como abrir o pronto-socorro, sem investimento, sem falar de onde vem o dinheiro, sabendo que a gente tem uma demanda muito forte na saúde, aí é fácil vender a sua proposta. Obrigado, Boi. Vamos, então, a mais uma pergunta, viu? Nossa produção já está preparando a nova pergunta e depois vamos sortear aqui quem é que vai responder. Tá certo assim? Preparado, produção? Então vamos lá, a nova pergunta do nosso telespectador. Vamos lá. Meu nome é João Pereira Pinto e eu sou advogado militante. Candidato, o Brasil é campeão em leis, elaboração de leis e campeão em números de processo no Poder Judiciário.
Eu gostaria de saber do candidato se já não está na hora de nós começarmos a inverter essa lógica de fazer leis punitivas e começar a fazer leis que premiem quem faz as coisas corretamente, como acontece em outros países do mundo, né? Desafogando o Poder Judiciário, o Ministério Público e tudo mais. Gostaria que o candidato escolhesse sobre esse assunto. Vamos ver quem é que vai responder a pergunta do João Pereira Pinto. Deixa eu ver aqui, sorteando. Vamos lá. Edna Martins. Pois não, Edna? Excelente pergunta. Sem dúvida nenhuma, no nosso programa de governo, nós temos falado de modernização da administração pública. Isso significa eliminar burocracias. Isso significa irmos na direção também de trabalhar muito com a educação da população, no sentido do comportamento que a gente pode ter em relação, por exemplo, ao meio ambiente, de termos novas práticas de cuidado com o meio ambiente. Nesse sentido, existem várias leis que são importantes para motivar as pessoas a terem esses cuidados com o meio ambiente, ter um cuidado com a coisa pública, porque nós vemos que os lugares onde estão abandonados, os lugares que são deixados pelo poder público, muitas vezes são lugares desse vandalismo que acontece. E a nossa legislação é sempre muito punitiva, né? E nós ficamos com esse monte de processos que não anda, que não vai para lugar nenhum, assim como hoje na prefeitura, burocracia faz com que muita gente fique esperando para resolver os seus problemas. Acredito na inversão e acredito na prevenção. Nós queremos que o recurso da prefeitura investido em propaganda seja investido em educação cidadã, para que a gente possa, ao invés de ficar contando o que o governo fez, como todo mundo sempre faz, a gente possa incentivar as pessoas a ter boas práticas, a evitar a violência doméstica, a evitar a violência contra os idosos, a cuidar do meio ambiente, a ter educação no trânsito. Certamente nós precisamos inverter esta lógica que está colocada na administração pública. O cidadão deve ser o centro da nossa preocupação. O cidadão e a eficiência da política pública. E assim nós vamos promover muita diferença na nossa realidade. Muito obrigado, Edna. Vamos então à quinta pergunta, né? E vamos escolher quem é que vai responder essa quinta pergunta. Vamos então até a nossa produção e o pessoal coloca no ar mais uma pergunta, a quinta pergunta. Vamos lá então? Eu sou Maria de Jesus de Brito, tenho 71 anos, tenho dificuldade de andar de ônibus porque o degrau são muito alto. Eu gostaria de saber dos candidatos o que eles pretendem melhorar na vida do idoso. Aí a pergunta da nossa telespectadora, vamos ver agora quem que vai responder essa pergunta, questão transporte coletivo, né? Idoso, do idoso, né? Nino Mengatti é quem vai responder. A tua pergunta, Maria de Jesus, é a pergunta que tem sido feita por milhares de araraquarenses. Eu fui contra a venda da CTA, porque foram comprados ônibus que não suprem a necessidade que nós temos hoje na cidade. Os ônibus parece que tomaram até chuva, diminuíram de tamanho e as pessoas estão esperando muito mais tempo hoje na fila dos ônibus, estão passando por um momento muito difícil na questão do transporte coletivo. Porque essa política que começou lá atrás e se manteve de concessionar só as linhas que interessavam e deixaram para a CTA, que, diga-se de passagem, começou lá no governo do PT lá atrás. Então, manteve-se a mesma política de sucateamento da CTA. Eu fui contra essa política de sucatear e de vender a CTA, porque pergunte aos cidadãos, qualquer que seja, em todos os bairros, no Cruzeiro do Sul, no Ieda, no Gramado, se melhorou de fato o transporte coletivo. Se melhorou. Aumentou-se a tarifa, não conversaram com a população. Eu vou restabelecer o Conselho de Usuários, porque hoje essa situação, hoje não tem mais a quem recorrer, porque o transporte coletivo de Araraquara hoje melhorou, mas está muito distante ainda de atender a vida das pessoas, de resolver. E para diminuir isso, você, Maria Jesus, eu vou instalar na sua região o poupa-tempo municipal, que você não precisa mais vir ao centro para resolver os problemas da prefeitura. Eu vou instalar nessa região a terceira companhia de policiamento para que você não precise se deslocar mais ao centro para resolver. Vamos colocar nos postos de saúde
principalmente remédio, para que você não precise vir mais ao centro para buscar remédio nas farmácias. Eu vou fazer um governo que melhore o transporte coletivo, mas que fixe as pessoas nos seus bairros, que ela tenha oportunidade de resolver, de ter agência bancária, de ter policiamento, de ter limpeza, sem ter que recorrer ao transporte coletivo. E quando recorrer, cobrar das concessões. Obrigado, Nino. Bom, ô Célio, se prepare aí, porque é você, né? O último, então, você quem vai responder a última pergunta que vem das ruas. Pergunta que vem das ruas. Então, nossa produção já está lá e manda no ar a pergunta. Vamos lá, então? Meu nome é Francisco de Oliveira, sou pipoqueiro aqui da NVIDIA Santa Cruz de Araraquara. E gostaria de saber dos candidatos a prefeito de Araraquara, como vai ser resolvido a questão de dependentes químicos de Araraquara, que já são muitos. Esses dependentes químicos hoje sobrevivem roubando outras pessoas. E isso é um grave problema na nossa cidade. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre essa questão. Célio, a sua resposta. Quero, inclusive, mandar um abraço para o Chico, pipoqueiro, sempre escutando a gente lá na Praça Santa Cruz. A gente que traz nosso carrinho de som e conversa diretamente com a população, sem sumir em carro de som, sem pagar cabo eleitoral. Essa é a campanha do pessoal, uma campanha humilde, e é por isso que mando um abraço para o Chico, que está, inclusive, apoiando o pessoal nessa campanha. Não vota aqui, né, mas viu a nossa garra e está apoiando. A questão do Chico é muito importante. Aqui em Araraquara, nós não temos uma efetividade dos CAPS AD. E também o CAPS AD para a juventude foi fechado. Nós temos dois grandes problemas aqui. Primeiro é o desemprego e a habitação, né? O desemprego estimula a pessoa a buscar outros métodos, né, de ficar... busca outros métodos, como as drogas, e acaba virando em situação de morador de rua. Isso tudo prejudica a cidade e a pessoa. Nós temos que fazer um conjunto de 3 políticas para resolver isso. De assistência social, que está faltando na prefeitura. Nós vemos cada vez mais, por conta da desindustrialização da cidade de São Paulo, né, e que está vindo, então, mais pessoas para cá por conta desse motivo de desindustrialização em São Paulo, cada vez mais pessoas em situação de rua que não tem o atendimento da prefeitura. E falta política pública da assistência social, de habitação e também de emprego. Através das cooperativas que o pessoal quer criar e do associativismo que nós queremos incentivar, nós podemos resolver essa parte do emprego. Da habitação, Araraquara tem 10 mil casas vazias, 12% das casas da nossa cidade. Isso porque os ricos especulam muito. Tem pouquíssimas pessoas com muitas casas. Nós queremos combater isso usando os instrumentos do Estatuto da Cidade e dar essas casas para as pessoas através do aluguel social, um instrumento que vários países da Europa utilizam. E também é muito importante a gente focar em novas contratações de pessoas para assistência social. Muito obrigado, Célio. Então, nós vamos continuar daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial,